Mateus 14, a multidão no deserto, a escassez, os 5 pães e 2 peixes e a entrega das possibilidades nas mãos de Jesus, mas reestruturei a linguagem, o desenvolvimento e a conclusão para criar uma reflexão autoral, quando o pouco encontra as mãos de Jesus. Em Mateus 14, encontramos uma das passagens mais conhecidas dos evangelhos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, por trás desse grande milagre existe uma mensagem profunda para todos nós. Aquilo que parece insuficiente nas nossas mãos pode se tornar abundante quando colocado nas mãos de Deus. Jesus havia ido para um lugar deserto, mas a multidão descobriu para onde ele estava indo e o seguiu. Quando chegou ao local, Jesus viu aquelas pessoas e foi tomado por compaixão. Ele curou os enfermos e cuidou daqueles que estavam necessitados. O dia estava terminando, o lugar era afastado e havia uma grande multidão. Os discípulos olharam para aquela situação e chegaram a uma conclusão aparentemente lógica. Era melhor mandar o povo embora para procurar alimento. Mas Jesus respondeu algo que muda completamente a perspectiva daquela situação. Eles não precisam ir embora. Talvez essa palavra também seja para você hoje. Diante das dificuldades, muitas vezes a primeira reação é desistir. Quando a porta se fecha, pensamos em abandonar o caminho. Quando os recursos diminuem, imaginamos que não há mais solução. Quando a espera se prolonga, começamos a acreditar que Deus se esqueceu de nós. Mas Jesus olha para a escassez e enxerga uma oportunidade para manifestar o seu poder. Os discípulos disseram que havia apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, aquilo era insignificante diante de uma multidão. Era pouco demais para alimentar tanta gente. Porém, Jesus não perguntou quanto faltava. Ele pediu que trouxessem aquilo que tinham. Essa é uma das grandes lições dessa passagem. Deus não exige que você tenha tudo. Ele pede que você entregue aquilo que já possui. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu tenho tão pouco, pouca força, poucos recursos, poucas oportunidades, pouca esperança. Talvez você esteja comparando sua capacidade com o tamanho do problema e concluindo que não conseguirá. Mas não despreze o pouco que existe em suas mãos. O menino não tinha o suficiente para alimentar aquela multidão, mas teve o suficiente para entregar. E foi exatamente quando aquilo saiu de suas mãos e chegou às mãos de Jesus que o impossível começou a acontecer. A reflexão do texto destaca justamente essa transformação. O que parecia apenas uma possibilidade humana tornou-se instrumento de realização quando colocado diante de Cristo. Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças, partiu-os e entregou aos discípulos para que distribuíssem, e todos comeram até ficarem satisfeitos. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Perceba, o milagre não começou quando havia abundância. O milagre começou quando alguém decidiu entregar o pouco. Talvez você esteja segurando nas mãos um sonho, um projeto, uma oportunidade ou uma promessa e pensando que é pequeno demais. Entregue a Deus. Você pode dizer: Senhor, isto é tudo o que tenho, mas coloco diante de Ti. Não espere ter condições perfeitas para confiar. Não espere possuir todos os recursos para começar. Não espere entender todo o caminho para obedecer. Faça a sua parte e deixe Deus cuidar daquilo que ultrapassa a sua capacidade. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao limite das nossas possibilidades justamente para aprendermos que o nosso limite não é o limite dele. Os discípulos enxergaram a multidão. Jesus enxergou a provisão. Eles enxergaram a falta. Jesus enxergou o milagre. Eles pensaram em dispensar o povo. Jesus decidiu alimentá-lo. Por isso, não permita que a escassez determine o final da sua história. Se hoje você está atravessando um deserto, permaneça firme. Se a situação parece impossível, continue confiando. Se aquilo que você possui parece pequeno, coloque nas mãos de Jesus. Porque o pouco com Deus não permanece simplesmente pouco. Quando entregamos nossas possibilidades ao Senhor, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nossos olhos conseguem imaginar.
Talvez você ainda não veja a multiplicação, mas continue entregando. Talvez ainda não veja a resposta, mas continue crendo. Talvez o seu pão pareça pequeno demais para a multidão que está diante de você, mas lembre-se, não é o tamanho daquilo que você entrega que determina o tamanho do milagre. É o poder daquele a quem você entrega. Então, não vá embora por causa da falta. Não abandone sua fé por causa do deserto. Não desista porque o recurso parece insuficiente. Permaneça diante de Jesus. Coloque nas mãos dele aquilo que você tem hoje e confie no que ele pode fazer amanhã. O Deus que multiplicou os pães continua sendo poderoso para transformar escassez em provisão, fraqueza em força e impossibilidade em testemunho. Até a próxima.